Atos 8, 1 a 3, assim nos diz o texto da palavra de Deus. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Vamos orar ao nosso Deus pedindo a iluminação para a compreensão do texto da palavra dele. Obrigado, Senhor, pela tua palavra instrutiva, inspirada, ela que aquece e preenche os nossos corações e nos dá, ó Deus, a força e o ânimo necessários em momentos de profunda tribulação e aflição. Sabemos que a história da igreja ela é marcada por momentos em que o teu povo se vê perseguido, cercado de oposição por todos os lados. Oposição essa direta e frontal, oposição indireta e sutil, mas sabemos, ó Pai, que ao longo da história o Teu Evangelho tem sido anunciado, a igreja tem prevalecido sobre essas forças contrárias, e, ó Deus, nos ajude a perceber, ó Pai, como igreja, quais são as forças que têm se levantado contra o anúncio do Teu Evangelho, para que, ó Deus, tenhamos sabedoria em falar com intrepidez da Tua Palavra, sobre a obra de Cristo, sobre o retorno dEle, mas nos dá também, ó Deus, a sobriedade para percebermos, ó Deus, momentos estratégicos, momentos oportunos em que o Senhor usa esses levantes e essa oposição para promover, ó Deus, o crescimento da Tua igreja, promover, ó Deus, a reunião do Teu povo, ou de alguma maneira, ó Deus, a dispersão deste, para que esta palavra seja anunciada nos quatro cantos da terra. Ajuda-nos, ó Deus, a percebermos isso no livro de Atos, a percebermos isso, ó Deus, nos nossos próprios dias, e a partir, ó Deus, dessa constatação e dessa convicção, termos uma ação missionária, não dessa apenas de pessoas que são vocacionadas para viverem de maneira integral à luz da obra missionária, mas o chamado que o Senhor deu a cada cristão, a cada irmão e irmã, para que sejam luz do Evangelho onde estão. Esse é o nosso propósito, Deus, essa é a nossa missão nesse mundo. Dá-nos, ó Deus, a ousadia de vivermos isso de maneira integral. É a nossa oração, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Não sei quantos sabem, a Igreja Presbiteriana, ela tem uma universidade, ou ela é vinculada a uma universidade, a Universidade Presbiteriana Mackenzie. O que talvez poucos sabem da história dessa instituição Mackenzie, é que lá por volta de meados da década de 70, o Estado de São Paulo desapropriou a Mackenzie. Como assim? O Estado de São Paulo emitiu uma decisão dizendo que todo o patrimônio, todos os prédios, todos os móveis vinculados à Universidade Presbiteriana Mackenzie, a partir daquela data, passariam a ser parte integrante do patrimônio e da iniciativa da inserção do Estado de São Paulo. Então, a universidade deixaria de ser confessional, o seu patrimônio não seria mais vinculado à Igreja Presbiteriana do Brasil, seria uma instituição, se fosse usada para fins educacionais, totalmente condicionada e sujeita aos ditames do Estado de São Paulo. E a partir disso, então, entrou-se numa batalha judicial delongada. E o final da história, eu conto ao final do sermão. O que nós percebemos nessa atitude do Estado de São Paulo em relação à Universidade Presbiteriana Mackenzie, é algo que nós vemos de forma recorrente na história da igreja, que são levantes sistematizados ou não, diretos ou não, que são colocados em oposição ao anúncio ou ao espalhar do Evangelho. O livro de Atos nos conta que isso também aconteceu com a igreja primitiva. E Lucas, ele insere essa primeira grande perseguição contra a igreja cristã, exatamente no episódio após a morte de Estevão. Só para te recapitular, Atos capítulo 6, verso 1 a 7, que eu expus algumas semanas atrás, fala-nos de que
a igreja estava passando por uma dificuldade racial, e então a igreja, reunida em assembleia, elegeu diáconos, 7 homens. Dentre esses 7 homens estava Estevão. E a partir então, a grande sessão de Atos 6 a 8, 2 diáconos, entre outros, são colocados em destaque. Estevão, capítulo 7, e Filipe, capítulo 8. Nos mostra aqui 2 coisas importantes. A diaconia é uma junta, um corpo dentro da igreja fundamental para o crescimento, para a saúde e para a manutenção da pregação do evangelho na vida da igreja. Segundo, quando esse evangelho ele se torna relevante, que permeia as áreas, ele se torna visível e começa a causar impacto em uma determinada sociedade, cidade, com certeza a oposição vai se levantar. E é o que nós vemos aqui. Só para te situar, a gente precisa entender bem o que seria perseguição. Qual que é esse tema da perseguição à igreja? Para nós não confundirmos perseguição com outras coisas que nós vemos em nosso país, infelizmente, que são pessoas usando o nome da igreja, sofrendo retaliação por não pregar o evangelho, por não viver o evangelho em sua integralidade e se dizem perseguidas. Como é que eu sei diferenciar uma perseguição conforme os parâmetros bíblicos e pseudo-perseguições localizadas e pessoas se passando por perseguidas, disfarçando os seus erros? Em primeiro lugar, a perseguição verdadeira, ela surge pelo anúncio do evangelho. Isso é algo fundamental. O que incomoda, o que faz surgir uma perseguição, é alguém estar anunciando o evangelho, isso traz diferença na sociedade, e por causa disso o levante tem uma tônica bem centrada, a tônica religiosa. Esse é o problema. Só para diferenciar. Outro ponto é que essa perseguição, aqueles que são envolvidos nessa perseguição, via de regra, aqueles que são perseguidos não têm algum interesse escondido, oculto, ou por trás desse dito levante. O interesse, a iniciativa deles é simplesmente anunciar Cristo, e por causa disso são perseguidos. Esses critérios da perseguição, eles são diferentes do que às vezes nós vemos em nosso país, por exemplo, quando algumas igrejas evangélicas se disseram perseguidas, quando elas se viram acusadas e várias ações judiciais de sonegação de impostos. Aí a desculpa foi, não, o problema não é religioso, a igreja está sendo perseguida. Perseguida nada. Há vários movimentos administrativos não declarados, a Receita Federal averigou isso e resolveu entrar com uma ação contra algumas igrejas. Isso não é perseguição, isso é ocultamento de pecado e isso existe. A perseguição, ela vem por alguém que está anunciando o evangelho e que não tem interesse oculto, interesse não declarado. O único objetivo dessas pessoas envolvidas na perseguição é que esse evangelho da ressurreição de Cristo possa prosseguir. E quando ele prossegue, então, causa inquietação, causa incômodo. Outra coisa que é importante para a gente entender bem esse texto. A diferença também de uma pseudo-perseguição da verdadeira perseguição é porque a perseguição que ela procede de Deus, ou que ela vem do propósito de Deus, ela sempre visa o crescimento da igreja. Por mais que os cristãos sejam perseguidos, no final das contas o evangelho prevalece, a igreja cresce, o nome de Cristo é exaltado e esse nome é reconhecido mesmo na boca de incrédulos. Aqueles que se dizem perseguidos, que não são perseguidos, no geral, esse não vem da parte de Deus, é movido pelos pecados dos corações. E por isso nós temos que distinguir bem a igreja, que é essa igreja que luta, que ela é uma igreja que milita, que batalha no livro de Atos, uma igreja que sofre por simplesmente levar adiante a ordem que ela recebeu do Senhor: sejam minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e em toda Samaria. O progresso do evangelho é que precipita essa perseguição. É porque esse evangelho, ele avança, ele incomoda, ele transforma, ele inquieta o império das trevas, ele inquieta o mundo, é que o mundo então volta-se contra a igreja em ódio. E por isso, diante dessa temática da perseguição,
eu quero falar para a igreja sobre essa batalha, sobre essa batalha que eu e você enfrentamos dia a dia, em nossos dilemas, nas nossas lutas pessoais, quando nós de alguma maneira nos vemos diante de situações que se levantam contra nós porque nós sustentamos o nome de Cristo. Eu quero falar sobre essa igreja, que não é uma igreja reconhecida, mas que é uma igreja que de fato está militando nessas várias frentes. E falando sobre isso, eu quero que realmente desconstruir da sua mente a ideia de que a perseguição é uma coisa sofrida por cristãos em países, em territórios estrangeiros. Eu quero mostrar para você que perseguição é algo que às vezes acontece ao nosso lado ou contra nós, e às vezes nós não estamos nem muito conscientes disso. E por isso nós temos que ser munidos, temos que ser de alguma maneira abordados, inquietados, para nos portarmos como uma igreja que finca o pé no Evangelho, não abre mão dos seus princípios e que por isso sofre. Mas é uma igreja que Deus honra, eu quero mostrar isso no final. Primeiramente, essa igreja é uma igreja que é perseguida em vários aspectos. É uma igreja que é perseguida de forma étnica ou de alguma maneira, de uma forma racial. Você pode não notar, mas veja bem um detalhe que Lucas coloca para nós, capítulo 8, verso de número 1. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. A questão aqui, por que os apóstolos de todos, eles ficaram em Jerusalém? Não seria um natural que se a perseguição é contra a igreja, ela primeiro afetasse a liderança da igreja? E os apóstolos então fossem para as outras regiões? Mas porque todos, exceto os apóstolos, foram dispersos? Lucas quer deixar para nós aqui uma marcação. Essa perseguição que os judeus se levantam, ele levanta essa perseguição em particular contra judeus helenistas, aqueles que não eram nascidos no território da Judéia. E por isso eles foram dispersos. Era uma perseguição direcionada primeiramente para esses. Nós lemos em Atos 6 que a igreja era composta de judeus helenistas, pessoas que não tinham nascido na Judéia, mas que se converteram a Cristo. Mas esse grande público dessa igreja agora, Deus os reuniu em Jerusalém por ocasião do Pentecostes, mas ao reuni-los, Deus tinha um propósito, espalhá-los. E como Deus os espalha? Pela perseguição. Além disso, nós vemos que essa perseguição que está registrada aqui, além de ser uma perseguição étnica, ela é uma perseguição geográfica. Veja bem, diz o texto que eles foram dispersos pelas regiões da Judéia e pelas regiões da Samaria. Por que essas duas regiões? Não tem como projetar aqui, mas você tem que pensar no mapa da Palestina. Quando nós lemos em Atos 1 que Deus espalharia, ou seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria, você tem que pensar em círculos. Jerusalém, a cidade, Judéia, a região onde Jerusalém estava localizada, e Samaria, um território além. Seria mais ou menos dizer, Goiânia, Goiás, Tocantins. Essa a ideia, ou seja, foi uma perseguição geográfica porque esses cristãos não foram perseguidos apenas ali dentro de Jerusalém, mas eles foram perseguidos nos demais territórios. À medida que eles avançavam e eram perseguidos, eles tinham que ir para frente, para fugir da perseguição. De alguma maneira nós vemos que a perseguição muitas vezes ela assume um caráter sistematizado, organizado. A gente vê, por exemplo, na figura de Saulo. Ele é quem representa essa perseguição oficial e sistematizada contra a igreja. De alguma maneira, Deus ele usou esse episódio para espalhar os cristãos nesse território. À medida que eles prosseguiam, eles avançavam pregando o evangelho, as pessoas se convertiam. É uma coisa interessante, porque aquilo que era pretendido contra a igreja, se volta contra os perseguidores. O que os perseguidores queriam? Vamos abafar e cortar o mal pela raiz. Vamos fazer uma perseguição séria em Jerusalém. E aí, então, esse movimento que está começando a crescer e incomodar, ele vai ser afogado, abafado aqui em Jerusalém.
Mas geralmente Deus é irônico com essas pessoas. Eles então tentam abafar, afogar o cristianismo em Jerusalém. Esses cristãos, eles espirram, eles espalham, e à medida que espalham, se espalha, o que acontece? Eles se multiplicam. E é interessante que é isso que a gente percebe em momentos que a igreja ela é perseguida. Ela prolifera, ela cresce. Tanto é que Justino Mártir, não sei se foi ele, que dizia que o sangue dos mártires, ele era que meio que regava a igreja. À medida que esses homens eram mortos e mulheres eram mortos, mais cristãos, comovidos com aquilo, nas arenas e devorados por feras, eles se convertiam. Ou seja, ao invés do cristianismo ser derrotado, abafado, ele ainda teve mais voz, ele ainda se espalhou com mais profundidade. Além de ser uma perseguição étnica e geográfica, era uma perseguição também religiosa. Por que que de alguma maneira a liderança judaica religiosa daquela época se levantou e tentou contra esse início da igreja? Para alguns era possível persuadir os cristãos para retornarem ao judaísmo anterior. Por trás desse movimento, eles queriam oprimir de maneira que esses que agora tinham acabado de se converter negassem o nome de Cristo. Mas, como eu falei agora, há alguns minutos, o que eles intentavam gerou o seu oposto. Porque quanto mais eles forçavam os cristãos a negarem a sua fé, mais os cristãos falavam: nós não arredamos mais. Agora que nós conhecemos a Cristo, nós não largamos dele. É esse o caminho, e é aqui que nós vamos ficar. E é interessante como que isso estava presente na vida desses irmãos. Quando a gente começa a ler então, depois vou olhar o capítulo 12, mesmo os cristãos sendo ameaçados de morte, eles sustentaram isso até o fim. Mesmo sendo perseguidos etnicamente, geograficamente, religiosamente, eles se mantiveram. Eles fincaram o pé e falaram: nós sabemos quem somos, nós cremos em Cristo, Ele é o sentido da nossa vida e nós não abrimos mãos dEle. Eu não posso negar o meu Senhor. Tem uma história muito interessante, depois você leia sobre Policarpo de Esmirna. Ele foi discípulo de Inácio de Antioquia, provavelmente, que foi discípulo de João. Ele tinha mais ou menos os seus 86 anos, ele era o pastor da cidade de Esmirna, para a qual João manda as cartas. Nós temos o testemunho dele gravado nos pais da igreja. E na hora lá, quando ele estava para ser queimado, deram para ele uma última oportunidade. Negue a sua fé, abandone a Cristo e salve a sua vida. Ele respondeu assim, e ele fala assim: há 86 anos eu tenho servido o meu Senhor, Ele nunca me abandonou. Não é agora que eu vou abandoná-lo. Ele morreu queimado. E as pessoas, ao verem isso, elas passavam a crer em Cristo. Essa igreja, ela é perseguida sim, mas ela não é apenas perseguida, é uma igreja perseverante. Isso nós vemos no verso de número 3. Diz assim, eu gostaria de pedir a você que leia comigo Atos 8, verso 3. Leiamos juntos. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Temos algumas coisas importantes aqui, e eu já quero dizer para as nossas irmãs, para a ala feminina da nossa igreja, que a gente tem que falar um pouquinho aqui das mulheres também, eu vou explicar. Essa igreja é perseverante no testemunho, porque quando o texto diz que Paulo assolava, não está falando que Paulo um dia, numa segunda-feira, acordou e falou: hoje eu vou perseguir crente e amanhã eu estou descansando. Não, ele fazia isso todos os santos dias. E Paulo diz isso, que ele era um perseguidor ferrenho, ele era blasfemo, ele era extremamente zeloso. Então nós vemos que essa igreja era perseverante porque ela estava sob uma perseguição constante. Todos os dias, Saulo assolava a igreja. A ideia, essa missão que a igreja entendeu que ela tinha como testemunha, é porque eles entendiam que
eles tinham que testemunhar da ressurreição de Cristo e falar do arrependimento, desse comprometimento fiel para todos. É por isso que essa igreja persevera, ela tem que perseverar no testemunho, ela não pode abrir mão dessa mensagem. Como o John Stott não, já estou confundindo, ou é C.S. Lewis. Eu estou cansado. Quando começa a confundir nome na pregação, é esse nome de cansaço. Mas acho que foi John Stott, ele falou o seguinte: eu creio no Evangelho não porque ele é atraente. Isso traz um certo choque, né? A gente fala, nossa, mas o Evangelho é atraente. Eu fui atraído do Evangelho. Quando ele realmente nos chama de forma eficaz, ele é atraente, mas para muitos ele é loucura. Mas John Stott falou, eu creio no Evangelho não porque ele é atraente, mas porque ele é verdadeiro. Essa é a razão pela qual nós não abandonamos o nosso testemunho, porque cremos na verdade. E por mais que o mundo possa coçar os ouvidos de alguns, falarmos isso, mas eu vou repetir, nós cremos na verdade, porque a verdade é algo tangível, histórico, concreto e pessoal, ela tem nome e é Cristo. Pode ser que para outros isso seja ofensivo, mas Cristo é a verdade do qual nós não abrimos mão, porque cremos na obra dele e sabemos o poder que essa obra tem para transformar as pessoas. Nós cremos na verdade. É claro, existem outras verdades parciais, válidas, científicas, mas só há uma que tem a condição de tirar o pecador da sua morte espiritual para a vida: a verdade sobre Cristo que morreu na cruz para salvar pecadores. E essa verdade, ela sim é absoluta, ela é inegociável, ela é intransferível, e é o cristianismo que tem essa verdade. Nós não temos outra possibilidade senão falar disso. Deus não tem um plano B sobre a terra. Ele não deixou um plano de alternativo. Ele deixou uma igreja para pregar. E é essa igreja que vai pregar o Evangelho. Somos nós. Há muitos que confiaram que instituições de filantropia eram capazes de anunciar o Evangelho. Há pessoas que, vai desligar aqui, porque competir com o pregador aqui hoje, o pregador já está cansado, e se competir com o pregador, aí fica difícil. Obrigado, meu irmão, Deus te abençoe. Portanto, quando nós falamos a verdade, nós cremos que a agência pregadora e anunciadora é a igreja. A escola, ela tem um papel fundamental na formação, em falar do Evangelho, mas a agência que Deus confiou por excelência esse anúncio é a igreja, e são os cristãos. Por isso essa igreja, ela é perseverante em meio ao testemunho, no testemunho, mas ela é perseverante também na prisão. Veja bem, o texto diz que Paulo entrava pelas casas. Veja bem, a igreja nesse ponto, ela se reunia nas casas. Então Paulo entrava pelas casas e literalmente arrastava homens e mulheres para a prisão. E aqui eu quero fazer uma ressalva. Lucas, como o Jonas disse, ele é o autor do Evangelho de Lucas e Atos. E Lucas, ele dá um destaque especial para as mulheres. Sim, Lucas é o Evangelho das mulheres, elas aparecem com frequência. E temos que dizer o que está no texto. Não eram só homens que eram corajosos, intrépidos e perseverantes e firmavam pé. As mulheres também, elas eram arrastadas para as prisões. E entenda bem, prisões com mínimo sem qualquer dignidade naquela época. Sem a capacidade de acolher essas pessoas, mas elas eram arrastadas. Ou seja, o próprio Evangelho, esse testemunho, ele era dado por mulheres que, como Lídia, como Priscila, como outras que aparecem em Atos, elas eram fiéis. Portanto, as mulheres têm um papel fundamental no testemunho do Evangelho no mundo. Elas também cooperam no sentido de manter essa mensagem da ressurreição de Cristo. Portanto, eu quero dizer para você, minha irmã, que sente-se acanhada, ou acha que o Evangelho é confinado a homens para que ele seja anunciado. Errado. Você, minha irmã, tem um poder de falar do Evangelho para pessoas que nós homens não temos acesso. Sabia disso?
Existem países e regiões em que missionários não estão. Sabe quem está lá? Mulheres que ensinam outras mulheres a ler e a escrever. E aí, de tabela, falam do Evangelho. Lugares que os homens não podem entrar. Lucas fala das mulheres. Elas têm um papel fundamental nesse início da igreja. Elas estão presentes, cooperando, participando, seja do anúncio do sofrimento que esse anúncio causa. Sem mais delongas, além de ser no testemunho, essa igreja era perseverante na evangelização, na proclamação dessas boas novas. Veja bem, verso 4 nos diz isso de maneira mais clara. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Homens e mulheres, de todas as idades, evangelizavam, falavam das boas novas. Eu quero chegar aqui para algumas conclusões rápidas, pensando um pouco no nosso dia a dia como igreja, como nós devemos encarar isso de maneira mais madura, mais firme e consciente. Primeiro, é Deus na condução da sua igreja que leva o seu rebanho onde Ele quer. Deus não te colocou sem razão num curso em que você é a única pessoa crente da turma. Deus não te colocou à toa num departamento em que todos têm um linguajar chulo, só falam de coisas torpes, e você é o único que não se compromete com esse tipo de coisa errada. Deus não te fez à toa passar naquele concurso, meu irmão, minha irmã. Ele te colocou exatamente onde você precisa estar para ser a luz dele ali. Essa igreja tem um potencial tremendo de pessoas inteligentes, capacitadas em áreas, estratégias da nossa sociedade. Por favor, entendam isso e assumam e encarnem essa missão. Você é a luz e o baluarte da verdade naquele ambiente. Não abra mão do seu princípio de falar do Evangelho quando você tiver oportunidade, porque pode ser a única oportunidade que aquelas pessoas terão de contato com a palavra de Deus. Você pode ser o crente mais próximo que essa pessoa já teve na vida dela. Já parou para pensar nisso? E é comprovado que a maioria das evangelizações, das conversões, se dão nesses relacionamentos. É Deus que dispersa e leva o seu rebanho onde Ele quer. Ele queria que essa igreja fosse dispersa para que onde ela fosse, ela multiplicasse o número de discípulos. Nós não temos que ter medo de número. Às vezes o pessoal fala que presbiteriano, chega a igreja, geralmente tem um estigma a igreja presbiteriana, você já ouviu falar disso. A igreja presbiteriana chegou a 200 membros, ela fica com 200 membros 50 anos. E parece que, embora nós não sejamos adeptos à numerolatria, de ficarmos fixados em números, mas nós também não podemos ter medo, porque Deus vai trazer para o nosso meio quem Ele quiser. O importante é que a gente vá, quem Ele trouxer, vamos acolher, vamos receber, inserir no meio do povo de Deus, para preparar essas pessoas para irem para o mundo e fazerem diferença lá. Isso que é a nossa missão aqui. O mais é anexo, é penduricário, mas o que a igreja faz em sua essência é isso. É isso. Tanto é que no nosso estatuto, de qualquer igreja presbiteriana, tem lá qual que é a finalidade da igreja. Não está lá que uma igreja seja uma igreja boazinha, que tenha uma boa música. Está lá. Evangelizar, batizar os conversos. Você já sabia disso no nosso estatuto. Tem isso. Segunda conclusão, a igreja cumpre o seu papel quando ela fala do Evangelho nos ambientes mais hostis. Sabe o que eu fico pensando? E essa é a minha oração para o meu próprio filho. Quais são as áreas, os ambientes, os lugares do nosso país que tem menos crente, menos presença evangélica? É nesse lugar aí que a gente tem que estar. É lá que Deus quer mandar a mim e a você. Onde a presença ainda é pequena, onde tem pouco crente, ou não tem crente nenhum. E Deus está nos mandando para essas searas,
para nós cumprirmos o nosso papel. E isso significa suportar muitas coisas pelo Evangelho. Não sei quando já ouviram falar do caso dos nossos irmãos missionários Zé Dilson e Zeneide. Creio que a Jaci deve se lembrar deles. Missionários no Senegal. Eles foram presos, acusados de abuso infantil. Presos mesmo, foram levados para a prisão senegalesa. E a partir desse ponto, deu-se início a todo um processo para comprovar a inocência desses irmãos. O processo foi, eles ficaram presos durante um grande tempo, e o processo chegou na Suprema Corte Senegalesa. Processo demorado. E claro, a IPB entrou com um aporte financeiro, logístico, para defender esses irmãos nesse país, contra toda a força contrária do Estado senegalês. Mas, ao final, a Suprema Corte Senegalesa declarou a inocência dos nossos missionários. Sabe por quê? E a Suprema Corte teve que reconhecer o motivo da prisão deles era um motivo religioso. Sabe por quê? Porque uma criança se converteu pelo ministério deles, o pai da criança ficou extremamente revoltado que o filho, que deveria ser islâmico, ele passou a crente. E então ele acusou os missionários de serem abusadores de crianças. Mas ao final, a verdade prevaleceu. Eles foram inocentados num país em que a religião predominante é o Islã. É isso que Deus faz. O que eu e você temos que fazer? Primeiro, temos que estar cientes de que todos aqueles que pregam no nome de Cristo serão perseguidos por causa desse nome. Seja disposto a perder seguidores, tá? Seja disposto a ser chamado de fechado, tacanho, retrógrado, essas coisas, porque você é cristão e não abre mão dos seus princípios. E seja disposto até mesmo ser tolhido no seu salário, a não ter cargos maiores dentro do plano de carreira de onde você está, porque simplesmente você não se compromete com aquilo que é errado. Se você quer ser discípulo de Cristo, você tem que renunciar a tudo por Ele. Se você não está disposto a sofrer por isso, você não é digno de Cristo. E naquele dia, Ele se envergonhará, o Filho do Homem se envergonhará daqueles que se envergonharam dele. Segundo, nós temos que, primeiro, orar mais, nos identificarmos mais com o sofrimento de outros cristãos ao redor no mundo pelo nome de Cristo. Temos que ler mais sobre a história de irmãos que foram perseguidos, para nós entendermos que aquilo que eles sofrem de maneira mais aguda é o que nós passamos aqui, para também sentirmos e percebermos que a nossa vida ela é muito mais confortável do que ela deveria ser. Há muitos dos nossos irmãos que estão muito bem assentados, de alguma maneira se sentem muito abraçados, acolhidos pelo mundo. E tem um erro com isso. Se a gente é muito acolhido pelo mundo e a nossa mensagem não causa desconforto, a nossa presença não traz aquela inquietação, você chega na roda de conversa, as pessoas tentam disfarçam o assunto, não querem conversar sobre aquilo com você, tem alguma coisa errada. Deixa-me contar algo que eu passei na pele num ambiente hostil ao Evangelho. As pessoas não vinham conversar comigo sobre algumas coisas. Suas aventuras amorosas, as festas que participavam. Quando às vezes eu chegava numa determinada roda, o assunto mudava, porque parece que incomodava. E por um tempo eu fiquei pensando, confesso no meu coração, que eu fiquei chateado, triste com isso, porque às vezes a gente cristão, a gente quer ser bem visto, estar de bem com todo mundo. Mas eu pensei, o meu Senhor não agradou a todos? Ele não agradou a escribas, a fariseus, a saduceus? Nem eu vou agradar, que eles mudem de conversa. Eu não vou arredar a pé daquilo que eu acredito. E sabe o que é interessante? Quando a gente acha que as pessoas vão se afastar de nós, é que isso traz elas para perto. E foi a partir dessa chave que virou, que eu pude conversar com ateus sobre o Evangelho, com ditos agnósticos, com budistas, e com religiões nórdicas e por aí vai, tem de tudo, tá? Não se engane, nossa sociedade brasileira 2021 tem gosto para tudo quanto tem opção para tudo quanto você quiser lado. A gente tem que estar ciente para lidar com isso.
Mas sabe qual é o grande barato? Que a gente não precisa alcançar milhões de pessoas. Deus deu essa oportunidade para alguns pregadores. Basta uma pessoa crer em Cristo e você ganhou o mundo inteiro. E eu confesso que há alguns anos atrás, quando eu recebi a mensagem de um professor meu da faculdade, muito carinhosa, dizendo que ele passou a crer em Deus, ele falou assim, Deus existe, sabe por quê? Porque eu comprei um salgado na lanchonete no Delícias para ele. Uma coisa que para mim é tão simples, mas para ele foi a demonstração viva de que um Deus que ele não cria, ele passou a crer. Sabe o que mais? Eu pensei, vale a pena estar aqui. Não preciso de uma multidão, mas uma pessoa é suficiente para me dar todos os motivos para suportar o que for necessário pelo Evangelho de Cristo. Lembra da história do início sobre a Mackenzie? Foi desapropriada pelo Estado de São Paulo? Pois bem, uma batalha judicial imensa, cerca de 15 anos, após quase 15 anos, o Superior Tribunal de Justiça deferiu uma sentença dizendo o seguinte: a Mackenzie era da igreja, ela pertencia à igreja, ela não pertencia ao Estado de São Paulo. Então, todo o seu patrimônio, todos os seus móveis e imóveis deveriam voltar para a Igreja Presbiteriana do Brasil. Não apenas isso, ela tinha não apenas o direito aos seus imóveis, mas como ela tinha o direito de ser uma universidade confessional. Naquela sentença, o próprio Estado disse para nós, o Evangelho prevalece, o Evangelho vence. E graças a Deus, hoje, nós podemos ser uma universidade presbiteriana em nosso país, porque Deus não permite que as portas do inferno prevaleçam contra essa igreja. É só preciso um pouco mais de coragem da igreja, só um pouco mais de coragem, não precisa de muita não, Deus faz o que é preciso, e o Evangelho é espalhado por onde tiver que ser espalhado, nos rincões, nos cantos, nos ambientes mais hostis. É isso que queremos ver pela Igreja Presbiteriana Jardim Goiás, você, a partir de amanhã, entendendo que você tem a responsabilidade de ser um pregador do Evangelho, onde você estiver. E você verá, eles virão. Aqueles que Deus chamou, vêm. Pela graça de Deus.